Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Iniciaremos mais um vídeo aqui do módulo de operadores e neste em específico falaremos mais acerca dos bancos e das caixas econômicas. Se você ainda não é inscrito no canal, eu convido para que faça parte dessa comunidade, fiquei bastante feliz com a presença e se ao longo do vídeo vocês compreenderem a respeito, da diferença entre os bancos, bancos comerciais, caixa econômica, eu peço por gentileza para vocês deixarem aquele like e não se esquecerem de compartilhar com todos aqueles que estão estudando para testes da Ambima, concurso de carreiras bancárias, tá bom? Espero que o vídeo seja proveitoso e vamos iniciar. Então vamos para a agenda do vídeo. Falaremos então dos operadores do sistema financeiro, bancos e caixa. Então falaremos mais detalhadamente acerca do que é um banco comercial, uma caixa econômica, um banco múltiplo. E antes disso, a gente vai fazer até uma pequena introdução, recordando alguns dos conceitos que já vimos anteriormente. Lembrando que nas duas aulas anteriores falamos acerca do que é uma instituição bancária, não bancária, as diferenças existentes entre uma instituição pública e privada, inclusive as funções, que existem a respeito do Banco Central em relação a essas instituições e do Conselho Monetário Nacional. E agora vamos entrar especificamente aqui nessa parte do nosso sistema financeiro, nesse guia aqui que está conosco desde a nossa primeira aula. Então, só trazendo aqui, o que a gente tem dentro lá do site, até do Banco Central, que está lá em bancos e caixas econômicas. Então, perceba nessa tela que a gente tem algumas subdivisões, tá? Então, a gente vai ter um banco de câmbio, a gente vai ter um banco comercial, a gente vai ter banco de desenvolvimento, a gente vai ter banco de investimento, aí a gente vai ter uma categoria que se chama Caixa Econômica e a gente vai ter uma categoria também que é o Banco Nacional de Desenvolvimento. Neste vídeo em específico, a gente vai falar um pouco mais acerca do banco comercial, tá? Do banco múltiplo e da caixa econômica. Então, só vamos dar uma olhada geral aqui, principalmente no que é o banco de câmbio, porque a gente não vai fazer uma aula específica acerca dele. Então, o banco de câmbio ele vai simplesmente realizar a compra e venda de moeda estrangeira. Então, essa que é a função principal deste tipo de banco, tá? E aqui a gente vai ter o banco comercial, que, resumindo, tudo que a gente vai ver aqui ao longo do vídeo, ele capta recursos por meio de depósito à vista e a prazo, então ele também pode captar recursos a prazo. Ele intermedia a circulação de recursos entre investidores e tomadores de empréstimo. E daí a gente tem aqui o Banco de Desenvolvimento, que vai proporcionar financiamento a médio e longo prazos de projetos para desenvolvimento econômico e social, vai captar recursos de depósitos a prazo, repasse e fundos de investimento, e os bancos de investimento, que realizam empréstimos de capital fixo ou de giro, capta recursos por meio de depósitos a prazo e interfinanceiros, mas não opera com depósito à vista. Então, o banco de investimento ele não opera um depósito à vista. A gente vai ver isso na próxima aula, na parte 2, aqui acerca dos bancos e caixas econômicos, tá? E o banco múltiplo, ele, além de banco comercial, ele vai acumular funções de outras carteiras, como a de investimento e de câmbio, também veremos aqui. Então, banco múltiplo, por que um banco, por exemplo, eu, como usuária, eu vou ter que ir em vários bancos caso eu queira fazer determinadas operações. Então, se eu quero depositar, eu vou num banco, se eu quiser o crédito, eu vou em outro crédito, por exemplo, imobiliário. Eu quero fazer outro tipo de operação, tem que ir em outro banco. Então, para que isso? Eles tiveram essa brilhante ideia de fazer com que o banco múltiplo se voltasse para diversos tipos de carteira. Só que percebam que existem carteiras necessárias e carteiras opcionais para formar um banco múltiplo. Então, a necessária, aqui a gente tem o banco comercial, tá bom? E aqui embaixo a gente tem a Caixa Econômica, que ela vai ser uma empresa pública, então ela não é uma sociedade de economia mista igual o Banco do Brasil, e ele vai atuar como banco comercial, com prioridade para concessão de empréstimos e financiamentos de projetos sociais, e a gente tem o BNDES, que também é uma empresa pública federal, que provê financiamento de longo prazo e apoia investimentos de todos os segmentos da economia, que vai ser assunto daí que a gente vai ver no próximo vídeo. Mas isso daqui seria um pequeno resumo. Se vocês quiserem tirar um print, ou até mesmo acessarem o Banco Central, o site, para vocês anotarem isso com calma, verificarem as palavrinhas-chave, porque isso daqui pode muito bem vir como uma assertiva, principalmente ali no CESP, trocando, por exemplo, o que é um banco comercial em relação a um banco múltiplo, trocando principalmente banco de desenvolvimento e banco de investimento, ocorre muito essa troca.
tá? Mas vamos relembrar aqui algo. Banco comercial, banco múltiplo e caixa econômica capta depósito à vista? Pelo que a gente acabou de ver? Sim! Então, é uma instituição bancária, que é o que a gente vai ver ao longo deste vídeo. Aí a gente tem Banco de Desenvolvimento de Investimento. Capta depósito à vista? Não! Então, não é bancária, não monetária. Combinado? Aí aqui a gente tem, afinal, o que é um banco? O que é um banco? A gente viu nos outros vídeos o que são instituições financeiras, mas o que é um banco? O banco nada mais é do que uma instituição financeira. E ela vai ser especializada em intermediar o dinheiro entre poupadores e aqueles que precisam de empréstimo, além de custodiar, guardar esse dinheiro. Ele providencia serviços financeiros também, então saques, empréstimos, investimentos, entre outros. Então perceba que o banco ele é uma instituição financeira. E lembra que a gente viu o conceito lá 2 vezes já do que é a instituição financeira, que tem esse papel de intermediação, de custódia, né, de valores de terceiros. Então, ele vai fazer a intermediação entre aqueles poupadores e os que precisam de empréstimos. Então, os poupadores seriam nada mais do que os agentes superavitários. E aqueles que precisam de empréstimos, os agentes deficitários, que também a gente já viu em diversas aulas aqui ao longo do curso. Tá? Então, o que a gente tem aqui, quando precisa de um dinheiro, lá, a senhora Felisberta, ela vai procurar justamente uma instituição bancária para conseguir esse empréstimo. Em compensação, aqueles que têm um pouco mais sobrando, eles vão até a instituição para colocar os seus recursos ali mediante depois uma taxa maior no futuro. Tá? E, claro, que a gente sabe que as instituições bancárias, elas vão cobrar lá aquele spread, a gente já viu bem isso lá na nossa penúltima aula. Então, a gente tem aqui a instituição bancária, bancos comerciais. Lembrando que a gente vai ver bastante aqui o que está lá na legislação específica, então eu peço um pouco até de paciência para vocês, mas nós que estudamos para provas de concurso, nós precisamos saber o que está escrito lá, para que palavras que sejam trocadas do nosso cérebro logo capte que tem alguma coisa de errado e a gente precisa marcar aquela alternativa como errada. Então, a visualização do que está na legislação nos ajuda com isso, tá bom? Então, o que o banco comercial ele vai fazer? Ele vai captar depósitos à vista. Então, aquele negócio que eu já falei para vocês, eu vou lá no meu banco, eu peguei a minha remuneração, vou lá e coloco o dinheiro na minha conta corrente. Então, ele está recebendo esse meu depósito à vista, tá? Os bancos comerciais, então, eles vão ser, repetindo aqui, né? Eles são instituições financeiras e elas podem ser tanto privadas quanto públicas. E qual que é o objetivo principal dos bancos comerciais? É proporcionar o suprimento de recursos necessários para financiar a curto e médio prazo. Isso aqui é importante, gente, porque se vier a longo prazo, aí já não é banco comercial, vai ser uma outra categoria que a gente vai ver mais para frente. Então, ele vai financiar a curto e médio prazo o comércio, a indústria, as empresas, prestadoras de serviços, pessoas físicas e terceiros no geral. Então, todas aquelas pessoas que vão recorrer lá até a instituição bancária, a esse banco comercial, vai estar sendo provido, né, pelos recursos de curto e médio prazo, tá bom? E a captação de depósito à vista, elas são livremente movimentadas, é típica do banco comercial, o qual podem também captar depósitos a prazo, tá? Também podem, mas não são as atividades principais, tá? E devem ser constituídos sob a forma de sociedade anônima, isso a gente já até viu, né? E na denominação social deve constar a denominação, a expressão banco. Então, é um banco comercial, vai ter que estar lá, sociedade anônima, banco, tá bom? Exemplos, né? A gente tem Banco Itaú, Unibanco, Banco Brasil, a gente tem diversos tipos de banco comercial. Só trazer aqui algumas atividades, né? O que eles podem fazer, né? Eles podem fazer desconto de títulos, eles podem fazer operação de crédito simples e de conta corrente, eles podem fazer operações especiais de crédito direcionado e câmbio, eles podem captar depósito à vista e a prazo, mas lembrando que, principalmente à vista,
e obter recursos internos e externos para repasse. Essas aqui são algumas atividades do Banco Comercial. Aí aqui eu trago para vocês, caso vocês também queiram acessar, vocês podem fazer o download, né, dessas relações de instituições de funcionamento no país, e daí a gente coloca lá o segmento Banco Comercial. Então aparece diversos bancos que são estritamente comerciais. Então a gente tem ali Agibank, Banco Máxima, Crefisa, Rendimento, Banco B3, então esses daqui são extremamente comerciais. Aí você me pergunta, pega e fala assim, poxa vida, mas você falou ali anteriormente que o Banco Santander, o Banco do Brasil, o Banco Itaú era um banco do segmento Banco Comercial. Sim, mas a gente vai ver mais para frente que eles são bancos múltiplos, mas isso não quer dizer que eles não podem ser exemplos de instituições que compõem, que têm a carteira, né, que estão dentro do segmento de banco comercial. Tá bom? Mas como eles não são exclusivamente bancos comerciais, eles não constam aqui dentro da relação de instituições de funcionamento do país nessa categoria. Agora, indo um pouco agora para a instituição bancária ainda, mas a gente tem a Caixa Econômica. Daí eles colocam lá no sistema financeiro e caixas econômicas. Entretanto, nós só temos até hoje uma caixa econômica, que é a Caixa Econômica Federal. E aí, que vocês conhecem, ela já é de longa data, então ela já foi criada lá em 1861, mas de fato foi regulada só lá em 1969, um pouco depois da criação, né, do Banco Central, do Conselho Monetário, e ela foi criada como uma empresa pública vinculada a um ministério. Até aqui tem o Ministério da Fazenda, mas a gente sabe que hoje em dia a denominação é Ministério da Economia, e é uma instituição que ela está muito ligada às funções próprias lá dos bancos comerciais. Então, o que acontece? Eles podem realizar depósito à vista, captar, né? Pode realizar operações ativas, efetuar prestação de serviços. Então, é como se dentro da Caixa Econômica a gente tivesse um banco comercial. Entretanto, a gente tem algumas características distintivas. Eu deixei até marcado aqui para vocês que a gente vai ver juntos, ó. Uma característica distintiva da Caixa é que ela prioriza a concessão de empréstimos e financiamentos a programas e projetos nas áreas de assistência social, saúde, educação, trabalho, transportes urbanos e esporte. Então, essas seriam as áreas. Então, ela é mais ligada ao aspecto social, tá? O objetivo principal não é igual o banco comercial, que está ligado mais apenas a empréstimo de modo geral, pessoas físicas, jurídicas, qualquer pessoa que vai lá, ela consegue. Aqui ela tem esse cunho mais, né, de programas nas áreas de assistência social, saúde, educação, trabalho, transportes urbanos e esporte. Atenção para essas áreas aqui, porque assim como a gente tem lá nossos direitos sociais elencados na Constituição Federal da República do Brasil, lá de 1978, podem vir questões tentando trocar ou inserir palavras aqui dentro. Então, sei lá, colocar felicidade como algo específico para propriedade. Tá? Então, tomem cuidado, porque podem ou deturpar, né, o que está lá dentro da categoria de direitos sociais, quanto podem acrescentar palavras específicas aqui que não constam. Tá? E aqui a gente tem que pode operar com crédito. Então, o que é alguma das coisas que eles podem fazer, mas eu deixei aqui depois bem grifado que eles fazem mais, né? Que é o que é a função básica. Então, vamos só ver aqui rapidamente. Então, a Caixa Econômica ela pode operar com crédito direto ao consumidor, financiando bens de consumo duráveis, emprestar sob garantia de penhor industrial e calção de títulos. Vocês já viram aquelas agências dentro da Caixa que pegavam assim, aqui temos penhor, tá? Então, é uma das funções, né? Bem como ter o monopólio de empréstimo sobre penhor de bens pessoais, sobre a consignação, e tem o monopólio de venda de bilhetes da Loteria Federal. Então, quem aqui já viu, né? Uma lotérica é pertencente ali à Caixa Econômica, só ela, né, que tem esse poder, o monopólio, né? Então, só a Caixa Econômica que pode realizar a respeito das loterias federais. Além de centralizar, né, o recolhimento e posterior aplicação de todos os recursos oriundos do FGTS, e vai integrar o Sistema Brasileiro de Empréstimos e Financeiro de Habitação. Tá bom? Então, aqui, principalmente, todo mundo, né, que já teve carteira assinada algum dia, já no regime geral de previdência social, teve esse depósito, né, do FGTS, e depois, por exemplo, para retirar, teve que ir a uma agência da Caixa Econômica, tá? E aqui, isso daqui também é importante, que pode vir como peguinha de prova. A gente sabe que só tem a Caixa Econômica, a Caixa Econômica, a Caixa Econômica Federal, e a gente não tem, então, caixas econômicas estaduais, tá bom?
Algumas atividades aqui, né? Então, receber depósitos a qualquer título, inclusive garantidos pela União, em especial o de economia popular, com o propósito de incentivar e educar a população brasileira nos hábitos da poupança e fomentar o crédito em todas as regiões do país. Então, perceba que sempre os aspectos da Caixa Econômica, eles sempre estão mais ligados a esse aspecto social de desenvolvimento do país. Também, né? Então, a gente tem aqui também prestar serviços bancários de qualquer natureza, então, por isso que a gente fala sempre que tem como se fosse um banco comercial dentro da Caixa. Também pode administrar com exclusividade serviços de loterias federais, só elencando o que a gente já viu ali, né? Exercer um monopólio de operações de penhor civil em caráter permanente e contínuo. Também, a respeito aqui do penhor civil, ele também, a Caixa Econômica, que também vai exercer esse monopólio, tá? O que mais? Prestar serviços delegados pelo governo federal e prestar serviços mediante convênio com outras entidades ou empresas, observada a estrutura e natureza da instituição financeira. Então, vocês até perceberam que quem que fez depois ali toda a distribuição do auxílio emergencial, quem foi a Caixa Econômica Federal. Então, ela está disponível, né, para prestar serviços que venham a ser delegados pelo governo federal. Além disso, ela também atua como agente financeiro nos programas oficiais de habitação e saneamento e como principal órgão de execução da política habitacional e de saneamento do governo federal e operar como sociedade de crédito imobiliário para promover o acesso à moradia, especialmente para a população de menor renda. Além disso, atuar como agente operador e financeiro do FGTS e administrar fundos e programas delegados pelo governo federal. Aqui são algumas das atividades que se contrapõem, na verdade, que são extras em relação aos bancos comerciais. Então, isso daqui é muito específico da Caixa, por isso que é bom que a gente veja em profundidade, aqui até trouxe de forma repetitiva, uma forma mais resumida e agora elencando, para que vocês consigam visualizar da melhor forma possível o que a Caixa Econômica faz. Por isso que ela é tão importante dentro do nosso sistema e ela é apenas uma, e olha o tanto de funções extras, né, em relação aos outros bancos que ela possui. E também ela mantém linha de crédito específica para microempresas e empresas de pequeno porte. Então, uma pequena empresa consegue muito mais facilidade nessa linha de crédito quando elas se direcionam lá à Caixa, porque é justamente no intuito, né, de fazer valer com que as políticas governamentais, né, elas sejam eficazes. Então, essas empresas elas consigam ter dinheiro ali no curto prazo para colocar suas operações, gerar emprego e tudo mais. E então, aqui a gente tem a relação, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, se existia de fato alguma outra Caixa Econômica, não, vocês podem entrar lá no site e fazer o download da planilha. Segmento de Caixa Econômica Federal, existe apenas uma Caixa Econômica Federal, tá? E daí aqui a gente entra no tal dos bancos múltiplos, que são muito cobrados. Por que eles são muito cobrados? Porque eles contemplam diversas funções de outros tipos de banco. Tá? Então, um banco múltiplo é a pessoa jurídica que oferece diversos serviços financeiros. Então, para que eu não tenha que me deslocar, tenho que ir no banco A, B, C e D para fazer, eu tenho que ter uma carteira em cada um desses bancos, não consigo concentrar tudo em um. Então, eles foram muito espertos e fizeram uma instituição que contempla tudo o que eu preciso. Então, eu só vou lá e abro conta, por exemplo, no Itaú ou no Santander. E com isso eu tenho acesso a diversos serviços financeiros. Então, para configurar um banco múltiplo, a instituição financeira deve, no mínimo, gente, no mínimo, possuir ao menos 2 carteiras. Então, não pode ter uma só, tem que ter 2. E sendo que, obrigatoriamente, tem que ser uma comercial ou uma de investimento, tá? Então, precisa ter. Então, pode, por exemplo, ter uma de investimento junto com uma outra. Pode. Pode ter uma comercial com a outra. Pode ter lá, por exemplo, sistema a respeito de crédito imobiliário. Você pode formar, só que vocês têm que ter bastante em mente que são ao menos 2 carteiras. E uma delas vai ter que ser comercial ou de investimento. Então, pode ser uma comercial e uma de investimento? Pode. Só que não pode, por exemplo, ter 2 outras que não incluam comercial e de investimento. Isso aqui é bem importante, tá? Então, os bancos múltiplos, eles são instituições financeiras públicas ou privadas, lembrando de novo, né? Assim como o banco comercial lá, pode ser público ou privado, realizam operações ativas, passivas e acessórias das diversas instituições financeiras por intermédio das seguintes carteiras. Então, a gente pode ter banco comercial, de investimento, desenvolvimento, crédito imobiliário, arrendamento mercantil, de crédito, financiamento e investimento. Só vou mostrar aqui para vocês, rapidamente, porque isso daqui é bem importante. Então, vamos dizer que eu tenho
Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para vocês. Tenho aqui diversas carteiras. Tá? Vou colocar aqui diversas carteiras. Vamos dizer que tudo isso daqui seja uma carteira. E antigamente, por exemplo, se eu queria fazer um crédito imobiliário, eu tinha que me dirigir justamente a uma instituição, uma instituição financeira que me proporcionasse o crédito imobiliário. Mas, para facilitar isso, existem os bancos múltiplos. Mas eu poderia ter aqui, por exemplo, comercial. Então, comercial, eu podia ter de investimento, podia ter de crédito imobiliário, de arrendamento mercantil, de financiamento, vamos dizer aqui de desenvolvimento, vamos dizer que esteja apartado aqui de desenvolvimento. Então, antes, o que acontecia? Eu tinha que ir, eu aqui no meio, vamos dizer, eu tinha que ir em cada uma dessas, eu podia ter, né, uma conta em cada uma dessas carteiras, né? Eu poderia ir nessas instituições aqui, certo? Eu podia. Só que imagina a trabalheira disso, né? Eu ter que me deslocar, ter que abrir conta, abrir isso, aquilo. Então, eles tiveram a brilhante ideia de pegar e colocar tudo numa mesma instituição, que a gente chama agora de banco múltiplo. Então, perceba que antes eu tinha que ter tudo isso, mas para formar um banco múltiplo, perceba que eu preciso ter essas duas aqui, que é a comercial e a de investimento, precisa. Então, para ser um banco múltiplo, principalmente tem que ter duas carteiras, sendo que uma delas ou vai ser comercial ou vai ser de investimento. Então, eu posso ter comercial junto com desenvolvimento. Então, eu posso ter essas duas aqui. Posso ter desenvolvimento com comercial, beleza? Ou eu posso ter investimento com desenvolvimento. Ou eu posso ter comercial com arrendamento mercantil. Ou eu posso ter comercial, um crédito imobiliário e investimento. Tá? Mas lembrando sempre que essas duas são as principais, tem que ter essas, mas pelo menos uma delas, né, tem que ser comercial ou de investimento, mas eu posso ter duas. Então, geralmente, o que acontece obrigatoriamente é ter comercial e investimento e daí uma outra. Eu tenho crédito imobiliário, eu vou ter comercial, investimento e arrendamento mercantil. Vou ter comercial, investimento e de desenvolvimento, por exemplo. Tá? Então, isso daqui que vocês precisam ter em mente. Essas daqui são obrigatórios para que seja um banco múltiplo. Tá? Espero que agora tenha ficado um pouquinho mais claro essa questão das carteiras que são obrigatórias, mas caso vocês também tenham alguma dúvida, vocês sabem que vocês podem comentar aqui, podem me mandar um e-mail, que eu tento respondê-los assim que possível, tá bom? Então, vamos continuar aqui vendo as funções. Então, essas operações elas vão estar sujeitas às mesmas normas legais e regulamentares aplicáveis às instituições singulares correspondentes às suas carteiras. A carteira de desenvolvimento somente poderá ser operada por banco público. Lembrando isso daqui, né, que eu acabei não mencionando. A carteira de desenvolvimento, ela tem que ser operada por um banco público. Então, no caso ali que eu coloquei o exemplo, que poderia ser um banco, uma carteira de desenvolvimento, teria que ser o Banco do Brasil, por exemplo, tá? Daí, naquele caso, eu poderia. Só corrijam isso caso vocês não tenham colocado. Sempre quando for a carteira de desenvolvimento, só pode ser operada por um banco público, tá? E daí o banco múltiplo, ele deve ser constituído no mínimo com duas carteiras, né, obrigatoriamente sendo uma delas comercial ou de investimento, que a gente tinha acabado de ver, e ser organizado sob a forma de sociedade anônima, e as instituições com carteira comercial podem captar depósito à vista. Então, dentro daquelas opções que eu acabei de colocar, se for comercial, pode captar depósito à vista. E também deve ter na sua denominação social a palavra banco. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, que até vocês podem consultar, que é de uns slides lá da USP, que eles colocaram, por exemplo, a estrutura, aqui um exemplo de uma estrutura de um banco múltiplo, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, ali a parte de seguros, crédito e investimentos. A parte de créditos ali está muito ligada aí à questão de captação de recursos, né? De fazer a transação entre operadores, entre agentes deficitários e superavitários. Então, seguro a gente pode ter ali previdência, seguro contra danos, investimento, eles podem fazer a corretagem, pode ter fundos de investimento de renda fixa. Então, o banco múltiplo ele vai ter diversos. A maioria hoje, vocês podem perceber aqui, são
de bancos múltiplos. Então, a gente tem inúmeros bancos múltiplos. Então, aqui vocês podem perceber, né? Ali, tem o Banco Inter, Banco de Brasília, tem Itaú. Então, todos esses são bancos múltiplos. Por quê? Que para eles vale muito mais a pena eles atenderem às necessidades dos clientes tudo junto, porque eles conseguem captar mais clientes para isso. Eu tenho interesse num banco de investimento, por exemplo. Então, eu vou recorrer lá ao banco também, que é um banco comercial, porque daí eu posso manter a conta lá e também já fazer o que eu preciso no banco de investimento, que a gente vai ver também na próxima aula a diferença do que é um banco de investimento. Tá? Então, resumindo aqui, eu só gostaria de deixar bem claro para vocês que o banco múltiplo, ele pode ter, no mínimo, 2 carteiras. Então, isso quer dizer que ele vai ter que ter, no mínimo, 2 carteiras. Tá? E essas 2 carteiras, pelo menos uma, vai ter que ser comercial ou de investimento. Tá? Então, vai ter que ser comercial ou de investimento, no mínimo. Tá? Geralmente, a gente vai ter aqui o comercial. Aí, se é comercial, pode captar depósitos à vista, tá bom? E a gente tem a Caixa Econômica, a Caixa, que é o que, gente? É uma economia, é uma empresa pública federal. E a gente não tem caixas estaduais. E a gente tem o banco múltiplo, que compõe aqui também o banco comercial, lembrando que ele pode captar depósitos à vista, mas também pode fazer a prazo. Tá? Também pode fazer a prazo. Mas lembrando sempre, à vista está ligado aqui ao comercial. Tá? Espero que vocês tenham compreendido um pouco melhor a diferença entre essas modalidades de banco, principalmente a respeito do conceito de banco, que a gente sabe que um banco nada mais é do que uma instituição financeira, tá? Então, vai ter a possibilidade de ofertar tanto serviços quanto produtos bancários financeiros, ok? Caso vocês tenham ainda alguma dúvida a respeito disso, por favor, entrem em contato. E as referências aqui, o banco e alguns outros ali que eu coloquei já ao longo dos slides. E no próximo a gente vai falar um pouco mais acerca dos bancos, né? A nossa parte 2, então a gente vai especificar um pouco mais acerca do banco de investimento, banco de desenvolvimento, vamos falar do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o famoso BNDES, tá? Então espero vocês lá no próximo vídeo, espero que vocês estejam aproveitando aqui o curso e especificamente aqui o nosso canal Aprenda, tá bom, gente? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Inscreva-se e apreenda que é possível solucionar.